Muito bem. Nós vamos, então, passar para o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 14, né, de Apocalipse. E na segunda parte, né, do capítulo 14. Deixa eu deixar também aqui a minha Bíblia aberta aqui no celular e a gente vai conferir alguns textos, ok? Então, deixa aí a sua Bíblia aberta. Muito bem. Já vimos na semana passada, né? A queda da Babilônia é proclamada aí no verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Não é? E nós podemos entender aqui a grande Babilônia, a grande meretriz, não é? Que é uma falsa religião, uma falsa igreja que persegue os verdadeiros cristãos, não é? Que nesse tempo já estará no céu, adorando e exaltando o nome do Senhor, e então aquela igreja falsa, né? E aí essa igreja não é uma denominação, ela é um ajuntamento de muitas pessoas que nunca se converteram, até se tornaram membros da igreja, mas nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca tiveram um novo nascimento, né? E eu dizia domingo passado, no culto lá, na pregação, você pode frequentar uma igreja 10, 20, 30, 50 anos, seja ela qual for, até a nossa aqui, eu disse isso. Mas se você não nasceu de novo, se você não se tornou uma nova criatura, se você não é alguém que obedece à palavra e crê na palavra, nada disso vai adiantar para você. Não é? E não estamos dizendo que as boas obras salvam você. Não, não. Ninguém é salvo pelas boas obras. Só há uma maneira de sermos salvos. É através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas uma vez salvos, pela graça, nós então somos introduzidos na Igreja de Cristo para ser então anunciadores e proclamadores da glória de Deus, do Evangelho de Deus. Então, quando a Babilônia cai, a igreja, como a gente já falou aqui, ela já está com o Senhor. E a igreja, a grande meretriz, a Babilônia, está perdida. Foi uma igreja que seduziu e enganou, mas agora está caído. Também podemos dizer, podemos interpretar que a grande Babilônia também é um sistema mundano. E se uma igreja tem um sistema mundano, o que é o sistema mundano, pastor? É aquela igreja onde você ouve muito assim, vê lá, tem nada a ver, tem nada a ver, pode tudo, entende? Não há obediência à palavra. E quando você diz, olha, isso aí é pecado, as pessoas dizem assim, depende da maneira como você interpreta.
né? E a Bíblia, quando diz que é pecado, não tem outra interpretação. Né? Então, esse sistema mundano, a Babilônia, podemos chamar também da religião prostituída, não é? Que vai estar a serviço da besta e de Satanás aqui no final, principalmente no final dos tempos. Não é? A grande Babilônia ela tem agido na Terra e vai agir mais intensamente com sedução e perseguição. Não é? Nós já estamos vivendo não uma grande perseguição, como vai acontecer na tribulação e na grande tribulação, mas a gente já está vivendo essa perseguição. Né? A grande Babilônia é uma meretriz que seduz e engana. Né? E a gente pode ver isso aqui no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Né? Mas ela também é uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Né? Olha o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Né? E a sedução da Babilônia é uma sedução universal, porque ela vai estar em todo o mundo. Isso a gente vê em Apocalipse 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E agora nós vamos ver a Bíblia nos ensinando em Apocalipse, né, que a ruína da grande Babilônia ela é completa e definitiva. Chegou o momento dela prestar contas. Ela caiu, ela está derrotada. Aquela que perseguiu a igreja, que martirizou a igreja, não é? Agora a igreja está vencedora, está na presença do Senhor. Mas aquela igreja que perseguiu e matou os santos de Deus, agora chegou o momento da vingança de Deus, né? Da vingança, da destruição do poder de Deus. Domingo, né? Anteontem eu falava lá na igreja que nós temos uma experiência, e eu vou repetir o que eu falei domingo. Por exemplo, quando você comete um erro no campo físico, no campo da matéria, por exemplo, quando você mete a mão no fogo, não é? Você vai brincar com fogo, vai achar que não vai se queimar, quando você mete a mão no fogo, imediatamente o fogo queima na sua mão e você vai ter problema, vai ficar um tempo ali com a mão enfaixada, com remédio, tá certo? Mas as transgressões espirituais, elas não são punidas assim imediatamente, como acontece quando você mete a mão no fogo. E é por isso que as pessoas acham que nada, Deus é amor, Deus não vai punir, Deus, afinal de contas, Deus vai acabar salvando todo mundo. Como diz aquele personagem, nananina, não. Não é assim que a Bíblia nos ensina, que Apocalipse nos ensina. Mas vai chegar um tempo onde a ira de Deus,
um tempo que foi predeterminado por Deus. E a sua ira, então, vai descer sobre os homens que desprezaram o Senhor, que desprezaram a Jesus, que desprezaram a sua palavra. Talvez você diga, puxa, mas Deus não é amor? É, mas a Bíblia diz que ele também é justo. E todas as nossas ações, um dia, elas serão julgadas, né? Nos versos de 9 a 12, nós vamos ver aí a condenação dos adoradores da besta. É porque a besta terá os seus adoradores. Aqueles que vão se curvar em troca dos prazeres, em troca de poder comprar e vender, em troca de poder não ser perseguido e não ser morto, né? Mas aí, aqui nos versos de 9 e 10, principalmente, diz que os adoradores da besta beberão do cálice da ira de Deus sem mistura. Vamos ver isso? Versos 9 e 10. Abra aí, Apocalipse. Eu creio que já está até aberto, né? Capítulo 14, versículos agora 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que é isso, pastor? É a ira de Deus sem mistura. Porque, no princípio, e a gente já estudou, como eu disse hoje, você pode ver isso nos capítulos anteriores que nós já estudamos de Apocalipse, né? Há um momento, logo no início, quando os selos são abertos, né? E Deus começa, então, a castigar a humanidade que o rejeitou. Mas é um castigo misturado ainda com misericórdia. É um castigo que vem, mas ainda há uma oportunidade de arrependimento. Agora, quando o texto aqui diz a ira de Deus sem mistura, quer dizer, é só a ira. A misericórdia, nessa época, não virá mais. Antes, a ira estava vindo com misericórdia, mas vai chegar um tempo que a ira virá pura, sem misericórdia, não é? Porque até então a ira ela vem misturada com misericórdia, mas quando o juízo chegar, os ímpios terão que beber o cálice da ira, sem mistura, sem oportunidade de arrependimento. Eu queria ler um texto de João 3:36. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Em João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Todos aqueles que estão unidos a esse mundo, que amaram mais o mundo do que a Deus, e a gente sabe que isso é verdade. A gente fala de Jesus, fala, não é, do caminho estreito, mas as pessoas muitas vezes pensam assim, puxa, mas esse mundo oferece tanta coisa boa, entre aspas, né? Eu posso ter muitas mulheres,
eu posso beber muito, eu posso viver uma vida de prazeres, agradando a minha carne. Pode. Poder pode. Mas tudo na vida tem consequência. É verdade? Você não concorda que tudo na vida tem consequência? Se você come demais, o que acontece? Você engorda, você começa a ter dificuldade com a sua saúde. Tudo que você faz demais tem uma consequência. E assim também, aqueles que amaram mais, né, ao mundo do que a Deus, isso virá agora como consequência. Quem escolheu servir a Satanás, mas pastor, eu nunca vou querer servir a Satanás. Olha, a Bíblia diz que só há dois caminhos. Ou você está com Cristo, ou você está servindo ao príncipe desse mundo, que é Satanás. A loteria esportiva, existe coluna 1, coluna 2 e a coluna no meio. Mas aqui, ou você está com Cristo, ou você está com o príncipe desse mundo, que é Satanás. Muitas pessoas, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, estão servindo ao príncipe desse mundo. Estão bebendo daquilo que ele tem dado. Há pessoas que dizem assim, ser crente é muito chato. Quero ser crente, não. Quero servir a Jesus, não. Que, aliás, é uma grande besteira a pessoa que fala isso. Porque se você conversar com um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, ele vai te contar das delícias, dos prazeres que nós temos em servir ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis. Não há nada nesse mundo que se compare com aquilo que ele pode nos dar nesse mundo e, principalmente, com aquilo que ele tem reservado para nós quando nós terminarmos a nossa vida aqui. Então, aqueles que rejeitam hoje ao Senhor, diz o texto, serão atormentados. E o texto diz, com fogo e enxofre. A gente acabou de ler isso aí, né? Fogo e enxofre. O que isso quer dizer? A intensidade do tormento que haverá sobre os adoradores da besta. Né? Verso 11 de Apocalipse 14, vamos voltar lá para o Apocalipse 14, verso 11. Olha o que diz aqui, que vai acontecer com os adoradores da besta. A fumaça do seu tormento sobe, presta atenção. Quanto tempo, pastor, vai acontecer esse sofrimento? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Sem fim. Sem fim. O texto continua, verso 11. E não tem descanso algum. Eu falei esse domingo na pregação. Você já viu quando alguém morre? Claro, eu estou falando daqueles que morrem sem Cristo. Aquele que não quis saber de Jesus, aquele que viveu uma vida devassada e que nem na hora da morte se arrependeu. Por que eu disse isso? Porque o ladrão na cruz, ele viveu uma vida de pecado, né? Tanto que ele foi condenado à crucificação. Mas a Bíblia diz que na hora da morte, ele se arrependeu e confessou Jesus, o que não aconteceu com o outro ladrão. Então, há até essa possibilidade, a gente crê nisso pela Bíblia. Mas se o indivíduo morreu na hora da morte, ele não teve a oportunidade, ele não se arrependeu, aí você vê alguém, chega perto do caixão dele e diz assim, fulano descansou. Como? Descansou? Olha o que o texto diz aqui.
e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Queridos, o texto diz que não há descanso, nem de dia, nem de noite. Ele deixou de sofrer aqui. Sim. Mas e do outro lado? A gente falou domingo sobre a parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro, né? Como é que estava Lázaro lá, depois da morte? Então, você pode até descansar nos braços de Abraão, desde que você, nessa vida, receba Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você não entenda muito a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui como igreja para pregar a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando agora assim, mas que Deus é esse que vai fazer isso com as pessoas? Querido, querida, para que isso não acontecesse comigo e com você, sabe o que Deus fez? Deus deu o seu Filho unigênito, sem pecado, para vir ao mundo, nascer como um homem de Maria, da Virgem Maria, né? E depois viver entre nós 33 anos e morrer naquela cruz. Você já pensou? Você é pai? Você é mãe? Imagine o seu filho passando pelo que Jesus passou. Como você se sentiria? Assim Deus se sentiu em relação ao seu filho amado Jesus naquela cruz. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, mesmo Deus fazendo tudo isso, há pessoas que dizem, não quero. Elas não querem saber de Deus, mesmo Deus as amando, dando o seu Filho por elas, diz o texto, elas têm rejeitado e vão rejeitar. O que você esperava? A oportunidade está sendo dada a você. É você mesmo. Talvez você que perguntou, mas que Deus é esse que esse pastor está pregando? É o Deus de amor e de misericórdia, mas ele também é Deus de justiça. E há um momento marcado para Deus fazer justiça. Ok? Os adoradores da besta estão condenados, estarão condenados. Mas aqueles que guardaram os ensinamentos de Deus, aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, não cederam à pressão do príncipe desse mundo, esses estão seguros. Esses estão seguros. Olha o que diz o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe onde nós estaremos quando todas essas coisas terríveis estiverem acontecendo? Na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gozando já das delícias da sua presença. Por isso, é melhor suportar perseguição pacientemente do que escapar da perseguição, como muitos vão tentar fazer na grande tribulação. E aí recebem a marca da besta e serão atormentados pela eternidade. Mas o verso 13 diz, bem-aventurados. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes. Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Aleluia!
Você tem alguém que morreu no Senhor? Eu tenho. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, tantos entes queridos, pessoas amadas, aqui da nossa igreja mesmo. Pessoas amadas que morreram em Cristo. E o texto diz: bem-aventurado, feliz os que morrem desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que esses sim descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aleluia! Que grande paradoxo! Paradoxo. Os mortos em Cristo serão felizes, bem-aventurados, e você pode ser um desses. Como, pastor? Reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que só há um caminho, e não são as suas obras, não é a sua religião. É Jesus. É Jesus. Aqueles que morrem, ou mesmo os que são martirizados, como vai acontecer na tribulação pela besta e pela grande meretriz, serão muito felizes, bem-aventurados. Agora, a gente percebe claramente que não são todos os mortos que são felizes. Não são todos os que descansam, mas sim aqueles que morrem no Senhor. Os mortos em Cristo descansam. Há grande contraste entre os ímpios atormentados, do verso 11, e os remidos descansando, do verso 13 de Apocalipse 14. Aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia não diz nem que morrem, diz que eles dormem, não é? Eles não vivem vagando, não vão para o purgatório, porque não existe purgatório. A Bíblia não fala de purgatório. Os apóstolos não falaram de purgatório. Jesus transmitiu o evangelho puro para os apóstolos, e na doutrina dos apóstolos não ensina, não fala nada sobre purgatório. Eles não irão para lá também. E nem vão para o túmulo. Só o que vai para o túmulo é o corpo. É essa carne que vai ser deteriorada, porque um dia Jesus vai voltar e nós vamos ressuscitar com corpos glorificados. O texto diz que os que dormem em Cristo, dormem, entre aspas, da nossa visão morrem, né? Mas o texto diz, dormem. Eles vão para o paraíso, para o lar, para o céu, para o seio de Abraão, como eu preguei domingo. Essa mensagem também, que eu preguei domingo, você pode assistir aí no nosso canal do YouTube da igreja, está lá, né? A gente vai falar exatamente sobre isso. Os mortos em Cristo, eles não são levados para os céus por causa das suas obras, mas levam as suas obras para o céu, para receberem lá no céu o galardão. Lembrando que nós não somos salvos pelas obras, ninguém é salvo pelas obras, né? Mas nós somos salvos para fazer boas obras. Ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer assim, bater no peito e dizer, não, eu cheguei aqui porque eu dei esmola, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós só chegaremos no céu por causa da maravilhosa graça. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um só justo. Ele não viu um justo. Por isso Jesus precisou vir. A segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos, aí no verso 14 até 16, né? A Bíblia diz que Cristo vai vir gloriosamente, vencedoramente nas nuvens.
Ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Lembram quando os galileus viram Jesus subindo? Apareceram os anjos e disseram: olha, assim como o viste subir, e ele desapareceu entre as nuvens, da mesma maneira ele virá. E Cristo vem para buscar os seus, para reunir os seus eleitos. A Bíblia diz que agora Jesus não vem mais como Salvador, mas ele vem agora como juiz para julgar. A coroa da vitória estará na sua cabeça e a foice em sua mão. Ele virá para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, aqueles que resistiram à besta, que não levaram a marca na fronte e na mão, não se sujeitaram à besta, mas preferiram a morte a trair a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, então, se sentará no trono, porque ele agora não é mais Salvador, ele agora é juiz. E a colheita, obviamente, fala do fim do mundo. Mateus 13:39, né, fala sobre isso. A seara está madura. Isso significa, queridos, que a história desenrola-se sob a soberania de Deus. Queridos, estudar Apocalipse é uma delícia, porque a gente percebe que nada, mas absolutamente nada, não está sob o controle de Deus. Deus tem o controle da história. Queridos, como é gostoso saber isso, que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor, aquele a quem chamamos de Pai, ele tem o controle da história. Aleluia! Ele tem o controle da história. E Cristo, então, com os anjos, serão os ceifeiros. Os gemidos serão reunidos como trigo no celeiro, mas os ímpios, como joio, serão lançados na fornalha. Mateus 13, de 40 a 43, fala sobre isso. Aí, nos versículos 17 a 20, de Apocalipse 14, diz que a segunda vinda de Cristo é para o castigo final dos ímpios. Como eu disse ainda há pouco, vai chegar o momento de Deus trazer a sua ira sobre os ímpios, sobre aqueles que blasfemaram contra a sua igreja e contra ele. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não acredito em Deus, Deus não existe? Não é verdade? Pois bem, nesse momento, aqueles que desprezaram e rejeitaram serão julgados, não é? O juízo para os ímpios, como diz o verso 18, será como uma vindima. A ideia aqui não é de uma colheita de frutos, mas é de um lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Aqui no Rio Grande do Sul tem essa tradição, não é? Eles colhem as uvas e colocam num lugar grande, eu não sei como é que chama aquilo, na Bíblia chama de lagar. E aí, claro que se lavam os pés, né? Mas homens e mulheres, eles então começam a pisar aquelas uvas para recolher o suco. Dali vai se fazer o vinho, não é? E essa é a ideia, né? Essa ideia clara do furor de Deus contra os ímpios que blasfemaram do seu nome, perseguiram a sua igreja. Eles serão pisados. E aí, Apocalipse, no capítulo 19 e 15, mostra o próprio Senhor Jesus pisando no lagar. Diz assim, Apocalipse 19 e 15, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Como acontecia na época de Jesus, o lagar fica fora da cidade, ou seja, os salvos não participarão desse juízo, eles já estão na presença do Senhor. Esse lagar é o lagar da cólera
cólera de Deus. Os remidos não sofrem esse juízo, porque eles foram lavados no sangue do Cordeiro. Nós somos melhores do que os ímpios aqui? Não. Qual é a nossa diferença? É que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Nós reconhecemos que éramos pecadores. Nós reconhecemos que só tínhamos uma solução, Cristo Jesus, ser Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Os ímpios serão alvos da ira pura de Deus. Já aprendemos o que é a ira pura de Deus. É a ira sem misericórdia, né? E o juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. Aí no verso 20. Olha que coisa interessante que diz aí. A extensão de 1.600 estádios é igual a 360 quilômetros, ou seja, corresponde à distância de norte ao sul da Palestina, ou seja, de Dan até Berseba. E agora, olha o que diz o texto. Esse sangue vai subir até a altura do freio dos cavalos, ou seja, mais ou menos 1,5 metro de altura de sangue. E esse mar de sangue é, sem dúvida, um símbolo do completo e total juízo de Deus, que alcança os ímpios plenamente e em todos os lugares. Concluindo, então, queridos, o capítulo 14 de Apocalipse. Na humanidade só há 2 grupos: salvos ou perdidos. Como disse ainda há pouco, não é como a loteria esportiva que tem coluna do meio. Nessa vida, na humanidade, você não pode estar em cima do muro. Você não pode estar em cima do muro. Ou você está com Cristo, ou você está com os perdidos e sendo liderado pelo príncipe desse mundo, Satanás. Só existe aqueles que adoram o Cordeiro ou aqueles que adoram a besta. Aqueles que estarão com Cristo no Monte Sião e aqueles que serão atormentados de dia e de noite. Vai haver aqueles que estarão cantando e descansando no céu e aqueles que estarão atormentados para sempre. Para sempre. Na humanidade só existe 2 igrejas: a verdadeira e a igreja apóstata, aquela que vai seguir a besta e receber a sua marca. E eu quero encerrar agora fazendo a seguinte pergunta. Eu disse que na humanidade só há 2 grupos, salvos e perdidos. Eu quero perguntar, de que lado você está? De que lado você está? Por acaso você já tem o selo de Deus na sua vida? O que é o selo de Deus, pastor? É o Espírito Santo habitando na nossa vida. A sua vida é uma vida pura? Você procura ser obediente à palavra de Deus? Os seus lábios são lábios puros ou lábios que falam coisas terríveis, que servem para amaldiçoar, para falar palavras torpes? Como é que são os seus lábios? Você está preparado para o dia do juízo? Você está preparado? Se você disse não a essas perguntas, hoje ainda é dia de oportunidade. Hoje ainda a misericórdia de Deus está à tua disposição. Logo, logo o juízo chegará. E aí será tarde demais. Será juízo puro, ira pura, sem misericórdia. Mas hoje ainda a misericórdia está aí. A graça de Deus está à sua disposição. O que eu preciso fazer então, pastor? Reconhecer que você é pecador.
Reconhecer que só há um caminho, não há outro. Jesus Cristo. Esse caminho não é uma religião, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que você vai ter que seguir é um caminho estreito, não um caminho largo, espaçoso, cheio de prazeres mundanos. Não. É um caminho de prazer, mas não prazeres mundanos. Ok? E hoje, a Bíblia não, há um hino muito bonito que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, ministramos a tua palavra e pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo faça aquilo que só ele pode fazer. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Pai, todos aqueles que assistiram ao vivo essa palavra, que eles sejam edificados, alertados por ela e que possam estar preparados para a tua vinda. Aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem quando, num tempo em que eles pararem aqui, que o teu Espírito também possa usar, mesmo a mensagem gravada que vai ficar aqui, o Senhor possa usar para a salvação de almas, de vidas, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Se você quer, repete essa oração que eu vou fazer agora comigo. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu mesmo não consigo me salvar. Mas eu tenho aprendido que Jesus, o teu Filho amado, morreu naquela cruz, também por mim, também pelos meus pecados. E eu quero te pedir, nessa hora, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor agora me lave com o sangue regenerador do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Faz de mim uma nova criatura, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, receba agora o selo do Espírito Santo de Deus. Se você a fez conscientemente, honestamente, sinceramente, o Senhor está selando você agora. Está fazendo você uma nova criatura. Que Deus te abençoe.